Boa noite a todos, amigos, colegas, ouvintes, familiares. Obrigado por me ouvirem, obrigado por prestigiarem esse meu despretensioso trabalho que faço a serviço de Jesus. Hoje escolhemos o tema: o que é a verdadeira felicidade? Felicidade é o que todos nós buscamos, desde pequeninos já pensamos nela, os nossos pais já nos ensinam que temos que ser felizes e que tudo que passamos a fazer desde a mais tenra idade é a busca da felicidade. E aí então, o que achamos que é a felicidade? Dinheiro, saúde, beleza, juventude, sorte, posses, fama, destaque, sucesso. Será que tudo isso trará felicidade? Como deve se sentir o homem que se diz feliz, satisfeito, completo, realizado, alegre, 100% feito? Será que cada um sente a mesma coisa? Do mesmo modo? Com a mesma intensidade? Quais serão as principais conquistas para um ser humano alcançar e dizer o que é feliz? Tudo na vida é imutável. E essa felicidade efêmera, passageira, por quanto tempo será que ela dura? O sol, a chuva, as intempéries, o frio, o calor, o vento e os sons, os odores, as cores, a luz e tudo mais interfere na questão de ser feliz. Até as pessoas com quem convivemos mudam. Todas as obras do homem têm prazo de duração. Os palácios, os templos, os castelos fortificados, as pontes, viadutos, arranha-céus e as choupanas. Chega uma hora da demolição e da reconstrução. Sobre o templo majestoso, o sinédrio em Jerusalém, dos judeus poderosos, e para Jesus, da época de sua passagem, ele disse: não ficará pedra sobre pedra, porque lá imperava a atitude negativa daqueles doutores da lei, daqueles representantes do judaísmo. De fato, durante as guerras seculares daquela época, vieram os bárbaros comandados por Átila, o rei dos hunos, contra os romanos, e o templo foi destruído. Como tudo é efêmero e passageiro, a felicidade também, que nós chamamos de felicidade, é muito efêmera e muito passageira. Aquele que encher o peito e de gritar "sou feliz", tem que se preparar para a hora triste que poderá tirar sua felicidade ali na frente. Altos e baixos das existências no planeta em expiação e provas. As leis divinas nos mostram a todo instante que não há estabilidade para a nossa alegria passageira. Pode-se chamar de felicidade
felicidade de momentos. Um dia se é feliz e no outro choramos, então não. Felicidade tem que ser sempre, ou seja, tem que ser eterna. Mas para ter a felicidade eterna, é preciso construí-la. Só através da evolução espiritual, por meio de quantas encarnações forem necessárias, alcançaremos a sublimação espiritual. Seremos então aquelas almas luminosas que só praticaremos o amor e só viveremos para fazer o bem. A verdadeira felicidade é quando vivermos só para fazer os outros felizes. Essa é a verdadeira felicidade. Então, para chegarmos a esse nível, é longo o percurso do aprendizado. Já estamos no planeta Terra, segundo informações dos elevados espíritos da espiritualidade, nós todos estamos aqui encarnados há mais de 10 mil anos. O início da civilização, o início da cultura, foi quando os espíritos começaram a acelerar as suas conquistas evolutivas. Os hebreus, quando foram ser libertados por Moisés do jugo escravagista dos egípcios, e foi na época que aconteceu as 7 pragas. Então, hoje nós estamos vivendo uma situação onde poderíamos dizer que a nossa civilização atual também pode passar por pragas semelhantes àquelas que aconteceram no tempo de Moisés. Não exatamente da mesma maneira, mas os surtos de doenças, as ameaças, o medo de uma guerra nuclear e as situações que envolvem tudo aquilo que vem de encontro à nossa necessidade de sermos felizes, pode ser semelhante às pragas da época de Moisés. Existe a questão da felicidade coletiva ou da felicidade individual de cada um de nós. A população do planeta Terra hoje é em torno de 8 bilhões de seres encarnados. Se nós formos olhar a quantidade de criaturas que morrem e a quantidade de criaturas que nascem, nós vamos chegar a uma conclusão que nasce muito mais do que morre. Fiz um cálculo assim por alto, nasci no ano de 1939, e verifiquei que as estatísticas dão conta de que em 1939 a Terra tinha 1 bilhão e 300 milhões de habitantes. Hoje, 80 anos depois, eu vejo que aumentou 1 bilhão a cada 10 anos da minha vida. Então, 80 anos, 8 dezenas, 8 bilhões. Então, se a Terra aumentou tantos nascimentos, com certeza foram muitos mais nascimentos do que mortes. Então, nós sabemos que muitos espíritos estão reencarnando no planeta Terra e muitos estão vindo de outros planetas para cá. Porque em torno do planeta gravitam espíritos que estão esperando uma oportunidade de renascerem aqui da Terra.
E o planeta Terra está hoje caminhando para a transição planetária, que vai fazer do planeta de regeneração, a partir do ano 3000. E muitos espíritos vão reencarnar ainda durante este milênio, que nós estamos, o segundo milênio, porque eles vão ter últimas oportunidades ainda de regeneração, de estarem preparados para merecer continuar aqui na Terra. Porque Jesus, quando ele falou que nós herdaríamos a Terra numa das bem-aventuranças, herdar a Terra significa estar preparado espiritualmente para merecer continuar a reencarnar na Terra. Se nós não formos herdeiros da Terra, nós iremos reencarnar em planetas muito mais atrasados do que a Terra. E vamos sofrer muito lá. Se hoje nós achamos que viver na Terra com todas as aflições que a Terra oferece é sofrer, imagine se nós formos reencarnar num planeta muito mais atrasados ainda. Lá o sofrimento é muito maior. Então, a necessidade da conscientização, de buscarmos saber exatamente o que nós somos, na nossa essência, da onde viemos como almas, por que e para que nós estamos aqui, como é feita a avaliação dos nossos atos, palavras e pensamentos durante as nossas encarnações. Para onde vamos quando termina cada uma das nossas encarnações? E o que acontece conosco lá, neste mundo invisível para onde vamos? E com certeza vamos. Muitas vezes nós deixamos que a ilusão nos envolva de tal maneira que a ilusão se torna tão forte que nós nos iludimos de que nós não vamos para lá. Nós nos iludimos de que nós não vamos alcançar o fenômeno morte. Mas ele está programado. Ninguém vai ficar aqui além do tempo necessário, além do tempo programado e além do tempo determinado para cada um. Todos nós vamos ter que passar para o outro lado quando chegar a hora. A lei divina não abre exceção e nem dá privilégios. Ela se cumpre automaticamente e de forma justa e perfeita, e a cada um será dado segundo as suas obras. Palavras do Cristo. O homem não faz mudanças na lei divina. Ela é que faz mudanças no homem. Esse status alcançado por aqueles que conquistam a verdadeira felicidade causa um imenso sentido de alegria e prazer que só os felizes de verdade é que vão usufruir. O que é esse status? Como nós podemos nos tornar aptos a sermos felizes? Há uma trajetória que precisa ser seguida. A prática do bem, do amor, da fraternidade, em toda a sua extensão. A caridade é o amor em ação. E o amor em ação tem que ser praticado todos os dias, de manhã à noite. E ainda quando nós vamos dormir, enquanto o nosso corpo dorme, nós, espíritos, podemos sair e trabalharmos no campo do amor ainda, porque existe trabalho no plano espiritual para ser feito por aqueles que têm boa vontade. E, de alguma forma, nós sabemos alguns trabalhos como já André Luiz já nos fala das atitudes que têm espíritos já com certo adiantamento na evolução, e que durante o sono do corpo
eles são convidados pelas entidades espirituais iluminadas que precisam das energias magnéticas desses encarnados para poderem curar outros encarnados ou atuarem em situações que são necessárias para impedir que aconteça acontecimentos danosos no decorrer da existência de alguns encarnados. Ele fala de um caso de uma moça que estava grávida e que queria se livrar do bebê, e ela programou de fazer um aborto. E aí, naquela noite, ela foi convidada a comparecer numa reunião no plano espiritual enquanto seu corpo dormia. E ela foi. E também foi convidado para participar desta reunião a sua mamãe, que a amava muito e que aqui não conseguia convencê-la. E lá no plano espiritual, na reunião, com a ajuda dos mentores amigos espirituais, foi mostrado a ela por que aquela criança estava vindo à encarnação através da sua maternidade. Mostraram quais eram os seus débitos para com aquele espírito. Que se ela abortasse, ia ficar para outra vida a sua situação de ressarcimento com os débitos que ela tinha com aquele espírito. Então ela voltou do sono naquela manhã e se sentiu alegre e feliz porque mudou de ideia e resolveu que não ia abortar mais. Se não fosse essa intervenção dos espíritos de levá-la para uma reunião no plano espiritual, ela com certeza teria praticado aquele ato criminoso de abortar, de destruir aquela reencarnação. Há muitas situações assim que acontecem no dia a dia de bilhões de criaturas encarnadas no planeta, que sofrem a intervenção dos espíritos. Eles cuidam de nós continuamente. Nós nunca estamos sozinhos. Nós estamos sempre amparados por amigos da espiritualidade que nos ajudam. Em nome de Jesus, em nome de Deus, em nome da paz, em nome do amor, eles trabalham continuamente. Todos são trabalhadores de Jesus, são adeptos, são apóstolos, são cooperadores da obra do bem, porque Jesus, quando ele veio ao planeta Terra, ele veio realizar uma obra. Ele realizou essa obra com perfeição, de forma maravilhosa, de tal forma tão dramática, que até ficou gravada na história de maneira indelével, que os seres humanos não podem esquecer daquilo que Jesus fez. Mas ele deixou a causa para todas as criaturas de Deus no planeta Terra. E a causa que está nas nossas mãos, de cada um de nós, é de trabalharmos para fazer o mundo, a Terra, ser o planeta feliz. E esse planeta feliz só vai ser feliz quando todos os seres da Terra forem felizes, porque a felicidade do planeta será a felicidade de cada um de nós que habitar o planeta. Por isso que não tem como ser de outra maneira. Eu selecionei para nós vermos como é importante a passagem de cada um dos nossos irmãos que compartilharam com Jesus a passagem pelo planeta Terra há 2000 anos atrás, há 2020 anos, né? Quando Jesus esteve por aqui, muitos espíritos reencarnaram com a missão de estarem com ele. Cada um aceitou aquela tarefa de reencarnar, de aceitar Jesus aqui na Terra, de acompanhar e seguir Jesus nos seus ensinamentos, tornaram-se cristãos, adeptos da sua mensagem, de sua doutrina, e muitos foram martirizados
naquela época só porque aceitaram Jesus. E esse que está aqui, o nome de Policarpo, foi um deles. O título é a tradução do nome de Policarpo. Significa poli, muitos, carpo, fruto, que foi discípulo de João Evangelista e viveu entre os anos 69 e 155 em Esmirna, atual Turquia, de caráter reto, de alto saber e fiel ao Cristo. Era respeitado por todos no Oriente. Não se sabe muito a respeito de sua vida, sendo os relatos mais detalhados os que se referem ao seu martírio em nome de Jesus. Quando Inácio de Antioquia, a caminho de Roma, prisioneiro, passou por Esmirna, Policarpo foi vê-lo e beijou as correntes que o prendiam. Inácio, por sua vez, recomendou-lhe que velasse pela longínqua comunidade de Antioquia e escrevesse em seu nome as comunidades da Ásia. Pouco depois, Policarpo escreveu uma carta aos Filipenses, documentos que se conservam até os dias da atualidade e que costumava se ler publicamente nas igrejas nascentes, sendo admirado pela excelência dos conselhos e claridade do estilo. Cerca de 40 anos após o martírio de Inácio de Antioquia, pelo ano 155, uma onda de perseguições varreu subitamente Esmirna. Da época existe uma carta atribuída a Piônio, dirigida da igreja de Esmirna à igreja de Filomélio, outra cidade da Ásia Menor, que ficou conhecida como o martírio de Policarpo. O mais antigo relato conhecido de um martírio cristão é também o primeiro a usar o título de mártir para designar um cristão morto pela fé. Segundo Ernest Renan, este belo trecho constitui o mais antigo exemplo conhecido das atas de martírio. Descreve em cores vivas as perseguições a uma dúzia de cristãos, ficando especialmente o caso de Policarpo. Este, 3 dias antes de ser preso, estando refugiado em uma pequena propriedade, conforme lhe aconselharam amigos, teve um sonho em que viu seu travesseiro queimado pelo fogo. Despertando, disse aos companheiros: devo ser queimado vivo. Delatado por um escravo que não suportou a tortura a que foi submetido, Policarpo teve a casa em que se encontrava totalmente cercada. Levantou-se da cama onde repousava e desceu para conversar com os que tinham vindo prendê-lo. Alguns se sentiram envergonhados ao lhes descobrirem a veneranda e anciã figura. Policarpo pediu aos que o abrigavam que dessem de comer e beber aos soldados e lhes pediu tempo para orar. Chegada a hora de partir, fizeram-no montar num jumento e levaram-no para a cidade. Era um sábado. O chefe de polícia, de nome Herodes, e seu pai, Nicetas, foram até ele e insistiram para que oferecesse sacrifícios a César. Não conseguindo seu intento, empurraram-no com tal violência que ele machucou a perna. Sem reclamar de coisa alguma, entrou andando no estádio e foi levado até o procônsul Estácio Quadrato. Pensa na tua idade, disse-lhe o procônsul. Muda teu modo de pensar. Que mal há em oferecer sacrifícios e fazer tudo o mais para salvar-se? Renega o Cristo e estarás livre. A resposta de Policarpo foi serena, mas objetiva. Há 86 anos sirvo ao Cristo e nenhum mal tenho recebido dele.
como poderei rejeitar aquele a quem prestei culto e reconheço o meu Salvador? O único leão da cidade estava saciado por espetáculos anteriores, então decidiu-se que Policarpo sofreria o suplício do fogo, conforme ele mesmo previra. A multidão enfurecida gritava: eis o Pai dos cristãos, o destruidor de nossos deuses. Ele ensina a não sacrificar. E começou a recolher lenha e buscar feixes tirados das oficinas e das termas. Quando a pira ficou pronta, quiseram pregá-lo ao poste. Ele recusou, afirmando: aquele que me permite sofrer o fogo, tornar-me-á capaz de me conservar imóvel na pira. Ele mesmo se despiu, desamarrou o cinto e tirou as sandálias. Amarraram-lhe as mãos atrás das costas e ele agradeceu a Deus por tê-lo julgado digno daquele dia e daquela hora. Quando as pilhas de lenha foram acesas, o fogo fez uma espécie de muralha à sua volta, envolvendo como parede o corpo do mártir. Ele estava no meio, como ouro ou prata brilhando na fornalha. Então o carrasco subiu a pira e o apunhalou. Era o dia 23 de fevereiro, no 7º dia antes das calendas de março, dia do grande sábado, na 8ª hora. Quando os cristãos foram reivindicar o corpo, as autoridades mandaram reduzi-lo a cinzas, com temor que passassem a adorá-lo. Mais tarde, no entanto, os discípulos conseguiram retirar do fogo alguns dos ossos, para colocá-los em lugar conveniente. Temos aqui mais um testemunho de um cristão que naquela época, dos muitos que foram martirizados apenas porque quiseram seguir Jesus. Hoje, nós sabemos que ainda existem algumas guerras contra cristãos em algumas partes do mundo, porque ainda Jesus não é conhecido em todos os lugares. Mas, quando nós estudamos os seus ensinamentos, quando nós aprendemos o que Jesus ensinou, e quando nós conseguimos captar das suas lições a essência de cada um dos ensinamentos, nós não conseguimos deixar de admirar e de amar Jesus pelos seus ensinamentos, por tudo aquilo que Ele nos mostra, para nós seguirmos, para nós sermos aquelas criaturas que Ele espera que sejamos. Por isso, meus queridos, felicidade é o que nós buscamos. Jesus ensinou o caminho da felicidade, da verdadeira felicidade, que é a prática do amor incondicional, sempre. E aí, através dessa prática, nós vamos alcançar nossa sublimação espiritual. Vamos ser espíritos puros. E André Luiz, em algum dos seus livros, os mentores e os amigos de André Luiz fizeram claro para nós que a verdadeira felicidade só sente aqueles espíritos tão puros que sabem que ser feliz é fazer outros felizes. Essa é a verdadeira felicidade. Boa noite a todos. Que o Mestre Jesus abençoe a todos, agora e sempre. Peço a vocês que mandem para mim sugestões, perguntas e também compartilhem com outras pessoas o meu trabalho, para que outras pessoas possam aproveitar desta boa vontade e que possam, quem sabe, gostar daquilo que trazemos.
Um abraço a todos. Muito obrigado.